Fala, tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Guilherme, mais um vídeo para vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje, a tática mais objetiva do Soccer Manager 2022. Trazendo aí para vocês, rapaziada, mais um vídeo de tática, né? Voltando, na verdade. E essa tática, mano, tá muito interessante, tá braba demais. Então eu aconselho você ficar até o final do vídeo para pegar ela e colocar aí no seu modo. E com certeza ganhar tudo no SM22. E antes de tudo, não esquece de se inscrever aí no canal, ativar o sininho também, que é muito importante para você não perder o próximo vídeo, que com certeza vai ser insano e você vai gostar. E claro, deixa o like aí embaixo para dar aquela moral e ajudar no vídeo, rapaziada. Então é isso, tamo junto e vamos embora para o vídeo. Bora que bora, família, para mais um vídeo de táticas para vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje é a tática 4-4-2, né? Formação 4-4-2. Tática muito objetiva no SM22 no Atlético de Madrid. E como vocês podem ver aí na tela, ó, já estamos na final da Copa do Rei, vai ser contra o Celta de Vigo. E vamos fazer esse jogo logo aqui no vídeo. Então fica até o final para você pegar a tática, rapaziada. Mas por aqui agora eu vou mostrar para vocês aí o calendário, né? Toda a nossa temporada, eu fiz aí uma temporada completa. Então vou estar passando aí mostrando para vocês os jogos mais importantes. No nosso começo aí da temporada, começando oscilando, né, tropa? Vencemos alguns jogos, empatamos também, mas não perdemos. Isso que foi importante, eu consegui fazer bons jogos aí, vencemos de 1 a 0, sempre com vitória magra, né, tropa? Vocês podem estar vendo aí nossa estreia na Champions, também vencemos de 1 a 0, mas nossa primeira goleada mesmo foi no Barcelona, ó, no dia 9 de outubro. Vencemos de 6 a 1 Barcelona, mano. Goleada na La Liga. E o Griezmann só fez 5 gols nessa partida, mano. Lei do ex foi total aí, foi braba demais do Griezmann em cima do Barcelona, né? Seu ex-time, ele que tá emprestado pro Atlético de Madrid. Mas tivemos também uma ajuda aí do Frank de Jong, que foi expulso logo aos 3 minutos. E o outro gol aí do Atlético de Madrid foi do Luis Suárez, né? Mas essa partida foi perfeita, gostei muito. E nossa primeira goleada. A outra goleada também foi no outro jogo ali, né? Contra o Mallorca, foi 5 a 2. E logo depois dessa segunda goleada, conhecemos nossa primeira derrota na temporada. Foi contra o Real Madrid, logo no clássico, 2 a 1. Também foi na La Liga, mano. Então perdemos aí nosso primeiro jogo jogando em casa. Perdemos de 2 a 1 para o Real Madrid. Depois fomos conseguindo mais algumas vitórias, 3 a 1, 3 a 1. Depois perdemos novamente, ó, 3 a 2 contra o Cádiz. Fiquei muito bolado nesse jogo, mano. O time deu muito mole e acabamos perdendo. Mas recuperamos, ó, fomos avançando na temporada e tivemos mais vitórias, goleadas inclusive. Depois empatamos mais um jogo e outra goleada, né? Um jogo bastante movimentado, 6 a 4 contra o Levante. Aí chegou aí na Supercopa da Espanha, rapaziada. A semifinal foi Real Madrid e Atlético de Madrid, ó, vencemos o primeiro jogo por 4 a 1 e avançamos para a final. Luis Suárez, Griezmann 2 vezes e Marco Llorente deram a vitória aí, né? Pro Atlético de Madrid em cima do Real Madrid, fazendo aquela revanche pela primeira derrota na temporada. E na final aí da Supercopa, vencemos o Barcelona por 2 a 1, galera. 2 gols do Luizito Suárez, também fazendo a lei do ex. E nesse jogo, diferente daquela goleada passada no Barcelona, estávamos desde o começo da partida com 1 a menos. Então o Griezmann foi expulso, mas mesmo assim conseguimos vencer e ser o campeão da Supercopa da Espanha. Depois da ressaca de campeão, passamos pelo Real Zaragoza nos pênaltis na Copa do Rei e perdemos para o Espanhol de 3 a 1, conhecendo nossa terceira derrota na temporada. Depois veio mais vitória e inclusive mais uma goleada, 6 a 1 em cima do Lugo. Essa tática aqui é muito boa mesmo, galera. Você pode confiar. Vocês podem ver que tem poucas derrotas, bastante vitória e um pouquinho a mais de empate, mano. Mas chegamos aqui na oitava de finais da Champions League e vencemos o primeiro jogo aí do Manchester City por 5 a 3, galera. Então já demos um passo bastante largo aí para se classificar para as quartas de finais, porque depois vencemos de 2 a 1 o segundo jogo. Vencemos ali mais uma goleada, 5 a 3. Depois perdemos para o Real Betis na semifinal, jogo de ida da Copa do Rei. Nos prejudicamos e nos prejudicamos também nas quartas de finais da Champions League, onde pegamos o Bayern de Munique e perdemos o primeiro jogo de 3 a 2 dentro de casa, mano. Um resultado muito ruim. Perdemos também para o Sevilha na La Liga. Recuperamos contra o Raio Vallecano por 4 a 3. E no jogo de volta da Champions League, nas quartas de finais contra o Bayern de Munique,
empatamos de 3-3 e demos adeus aí da Champions League. Aí, né, chegando já no final da temporada, só sobrou a La Liga e também a Copa do Rei. Passamos na Copa do Rei, fomos para a final, jogo dramático, 1-0 apenas no jogo de volta contra o Real Betis. E como eu falei, vamos pegar o Celta de Vigo e vencemos a última rodada da La Liga contra o Osasuna 2-0. Então, rapaziada, vamos lá fazer essa grande final aí da Copa do Rei. Celta de Vigo contra Atlético de Madrid. Vamos ver quem vai ser o grande campeão da Copa do Rei da Espanha, né? Sofremos para chegar até aqui, mano. Foi uma semifinal difícil contra o Real Betis. Então temos que fazer valer a pena. Chegamos na final e vamos, claro, tentar vencer. E vocês já podem ver aí, ó, na partida, um spoilerzinho da formação. Mas é isso, não vou mostrar muito. Vamos lá para essa partida, para essa final. Celta de Vigo contra Atlético de Madrid. Parabéns, Atlético de Madrid ganhou a Copa do Rei. Então é isso aí, família, muito bom, grande final aí, vocês viram, 2 para o Celta de Vigo e 4 para o Atlético de Madrid. Vencemos a final e fomos os grandes campeões aí da Copa do Rei. Lemar marcou o primeiro gol, que na verdade foi o Griezmann, rapaziada. Ele tocou na área e o Griezmann empurrou pro gol, mas o SM deu gol para o Lemar. O segundo gol foi do Griezmann mesmo. O terceiro do Niguez, que eu trouxe de volta aí. Chamei de volta para a equipe do Atlético de Madrid. Ele estava emprestado para o Chelsea nessa temporada. E o último gol aí no finalzinho da partida, né, no segundo tempo, o Coque, para fechar o placar.
de 4-2 para o Atlético de Madrid. O Saúl Ñíguez foi o melhor da partida. Na posse de bola aí ficamos com 42%, 15 chutes e 7 foram no gol. E no total de escanteio para a nossa equipe foram 2. Então é isso aí, família. Essa aí foi a final da Copa do Rei. Vencemos 4-2 em cima do Celta de Vigo. Fala, tropinha, tô passando aqui no meio do vídeo para pedir para vocês para se inscrever no canal. Como vocês podem ver, mais de 80% das pessoas que assistem um vídeo não são inscritos aqui no canal. Então, para fortalecer o canal, já se inscreve aí e claro também para você não perder nenhum vídeo. Você já se inscreveu aí no canal? Muito obrigado, rapaziada! Seguindo no vídeo, se você não se inscreveu, se inscreve agora porque vou mostrar aí a tabela da La Liga, que é o campeonato espanhol. Fomos os grandes campeões, galera, com 82 pontos. Vencemos o campeonato na última rodada, quando vencemos o Osasuna por 2-0 e terminamos em primeiro com 82 pontos. O segundo foi a Real Sociedade com 81. Terceiro foi o Sevilha com 80. O Real Madrid terminou em quarto também com 80. E o quinto colocado foi o Barcelona com 77 pontos. Então esse aí foi o G5 da La Liga. O artilheiro da competição foi o Griezmann, rapaziada. 28 gols em 29 jogos. Ele amassou aí na La Liga, no Campeonato Espanhol. E nas assistências do Dani Parejo, jogador do Villarreal, jogou muito bem também nas assistências. Foi o garçom do campeonato, 18 assistências para ele na La Liga. Aí vocês podem ver também outros destaques aí da La Liga, né, na temporada 2021. Mas aqui na Copa do Rei, como vocês viram, o Atlético de Madrid foi o campeão, venceu o Celta de Vigo na final, 4-2. Acabei de mostrar essa partida aí para vocês. O grande artilheiro da competição também foi o Griezmann, galera. 5 gols para ele em 5 partidas. Então o Griezmann com certeza jogou muito nessa temporada e foi um dos melhores jogadores do mundo na temporada 2021-2022. Na Supercopa da Espanha, vocês viram aí, ó, na semifinal pegamos o Real Madrid, já falei para vocês, vencemos de 4-1, o Barcelona passou da Real Sociedade por 2-0 e na grande final pegamos o Barcelona, onde vencemos, mano, fomos campeão também da Supercopa da Espanha, vencemos o Barcelona na final por 2-1, foi no sufoco também, foi nos últimos minutos, mas conseguimos vencer nosso terceiro título na temporada, Supercopa da Espanha, Copa do Rei e também a La Liga. E para fechar, vamos aqui para as competições europeias. Na Europa League, a Internacional foi a grande campeã, 5-1, goleada em cima do Leicester City. O artilheiro foi o Vardy, 19 gols para ele em 15 jogos. E nas assistências, o garçom foi o Traoré do Stade Rennais, 10 assistências para ele. E por último, aqui na UEFA Champions League, o campeão foi o Liverpool, galera. Mais uma goleada também aí na competição europeia. 4-1 Liverpool em cima do Bayern de Munique, que nos eliminou, né? Nos eliminou aqui na Champions. Então o Bayern foi vice-campeão da Champions. O artilheiro também foi o Griezmann, galera. Ele aí tá no Barcelona porque eu avancei. Ele já tinha acabado o contrato com o Atlético de Madrid, mas ele jogou a Champions pelo Atlético de Madrid, pelo nosso clube, mano. Então ele fez 11 gols e foi o artilheiro. O garçom da Champions foi o Messi, né? Jogador do PSG, 8 assistências para ele na UEFA Champions League. Chegamos aqui agora no registro do treinador, ficamos aí com 66% de vitórias, foi então uma boa campanha aí, foi uma boa temporada, ficamos com 56 jogos disputados, 37 partidas vencidas, 11 jogos que terminaram em empate e apenas 8 derrotas nessa tática. E aí, né, vocês podem ver 3 títulos conquistados. O primeiro foi a Supercopa da Espanha em cima do Barcelona, o segundo a Copa do Rei em cima do Celta de Vigo e por último aí a La Liga, ficamos em primeiro colocado com 82 pontos. Aqui nos registros, a maior vitória foi 6-1 em cima do Barcelona, tá até aí na thumb. Nossa maior derrota foi 4-3 na semifinal para o Real Betis, né, na Copa do Rei. Recorde público, 67 mil, quase 68 mil contra o Wolfsburg pela UEFA Champions League, fase de grupos. Nossa maior contratação foi o Gabriel Veron, 35 milhões. Eu contratei ele, nem utilizei, porque ele tem um péssimo entrosamento com a equipe do Atlético de Madrid. Nossa maior venda foi o Héctor Herrera, 14 milhões. Nosso recorde de vitórias consecutivas foram 5 vitórias seguidas sem perder e sem empate. E o recorde de jogos sem derrota
foram 14 jogos sem derrota. Agora sim, família, chegou a hora boa. Vou mostrar para vocês a tática mais objetiva do Soccer Manager 2022, formação 4-4-2 com extremos. Então, rapaziada, só para lembrar aí para vocês, o Correia que tá ali no ataque, ó, tá representando o Griezmann, tropa. Ele saiu, foi pro Barcelona, né, como eu falei, acabou o empréstimo dele para o Atlético de Madrid. Mas enfim, vamos focar aqui agora nas funções dos jogadores. Rapaziada, é assim, sempre deixa assim, galera. Assim que fica a tática na função dos jogadores. Monta o time aí no seu save, no seu modo carreira e deixa assim, galera. Lá na frente, ó, que eu indico para vocês, ou deixa segundo avançado ou então também bota referência. Um dos dois que com certeza vai dar certo aí no seu modo carreira com essa tática, as funções dos jogadores. Agora vamos lá, tropa, para as instruções da equipe. O capitão é o Suárez, o marcador de pênaltis também é o Suárez. Nas faltas eu coloquei o Coque e nos escanteios também é o Coque. Na tática, em geral, a amplidão é normal, mentalidade muito ofensiva, ritmo rápido e criatividade aventureiro. No ataque, os passes são variados, ataque por ambos os flancos, avançados variado também e jogo amplo, jogar cruzamentos. E por último, na defesa, para fechar, a pressão é todo o campo, desarmes agressivo e linha defensiva baixa. Então, rapaziada, essa aí é a tática 4-4-2, tática muito objetiva no Soccer Manager 2022. E desde já quero agradecer a rapaziada que me mandou essa tática lá no meu grupo no WhatsApp. Não lembro o nome da pessoa que me mandou, mas de forma geral tô agradecendo a todo mundo. Muito obrigado, rapaziada, e continue mandando mais táticas lá no grupo do WhatsApp. E se você tiver uma tática boa, entra no grupo lá, rapaziada, o link tá na descrição, entra lá e me manda a sua tática para eu testar e trazer um vídeo aqui pro canal. Então é isso, rapaziada, chegando ao final de mais um vídeo para vocês. Espero muito que você tenha gostado aí da tática mais objetiva do Soccer Manager 2022. Conquistamos 3 títulos, Supercopa da Espanha, Copa do Rei e também no sufoco a La Liga, que é o campeonato espanhol com o Atlético de Madrid. Então eu espero de coração que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, rapaziada, para estar continuando dando aquela moral no canal. Não esquece de se inscrever, que é muito importante para mim e para você. Você vai estar me ajudando e eu também vou estar te ajudando, trazendo mais conteúdos insanos aí para vocês. Ativa o sininho para quando aparecer um vídeo você clicar e ser o primeiro a vir para o vídeo, rapaziada. Eu vou deixar um vídeo aqui, rapaziada, então clica aí, que é um vídeo de dicas do SM22. Você vai gostar com certeza para ficar profissa no SM 2022. Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.